Boa tarde. Está começando mais uma transmissão ao vivo da Caixa sobre o pagamento do auxílio emergencial do governo federal. Amanhã, sábado, 680 agências da Caixa estarão abertas das 8 ao meio-dia para atendimento do auxílio. Os gestores do banco seguem acompanhando de perto o atendimento nas agências pelo país. O presidente Pedro Guimarães está em Unai, Minas Gerais. Na transmissão de hoje, contamos com a presença do vice-presidente da Rede de Varejo da Caixa, Paulo Henrique Ângelo. Boa tarde, vice-presidente. Em que cidade do país o senhor está hoje? Uma boa tarde, Marco. Boa tarde a todos. Eu estou na capital do Amazonas, em Manaus, agora na agência Vitória Régia, no centro de Manaus. É um grande prazer conversar com todos. Nós vamos, então, fazer uma atualização sobre as informações desta que é a maior operação de pagamento da história do Brasil. A Caixa já efetuou o crédito para mais de 50 milhões de brasileiros, evidenciando o compromisso da instituição com este momento e com o povo, que é a razão do nosso trabalho. Eu vou pedir para colocar a apresentação, e aí a gente tem números atualizados até às 14 horas de hoje. Como pode ser observado, nós tivemos até as 14 horas 270 mil saques de poupança digital, uma quantidade bem menor do que a observada ontem, 312 mil. Então, evidencia que nós estamos em declínio da quantidade de saques, dando a convicção de que todas as ações implementadas pela Caixa, elas foram suficientes para reduzir expressivamente as filas e garantir o atendimento de todos os brasileiros que foram contemplados com o auxílio emergencial. Na próxima tela, nós podemos observar uma projeção para o fechamento. Então, nós esperamos, até o fim do dia de hoje, ter em torno de 350 mil saques, também uma quantidade inferior à observada ontem, mantendo este comportamento de redução. O pico, ele foi seguramente observado na segunda e na terça-feira, com mais de 1 milhão de saques a cada dia, e nós temos agora, dia após dia, uma redução da quantidade de clientes que sacam em poupança digital. Eu, mais uma vez, reforço que nós temos tido total tranquilidade nas agências da Caixa, justamente em razão das ações que o banco implementou, para que as pessoas tenham o atendimento, para que a gente tivesse a redução de filas. Na próxima tela, nós temos aí as transações acumuladas de poupanças digitais. Ultrapassamos a barreira de 20 milhões de transações em poupança digital. É muito importante destacar, se fizermos aí um extrato, em torno de 6 milhões e 700 são saques em espécie, mas todas as demais transações são transações digitais. Então, nós temos aí mais de 13 milhões das 20 milhões de transações são transações digitais, efetuadas através do aplicativo Caixa Tem. Então, transferências entre contas da Caixa, DOCs, TEDs, débitos no cartão de débito virtual. Então, são todas transações digitais efetuadas através do aplicativo Caixa Tem. Eu aproveito para reforçar, o aplicativo teve ontem uma grande atualização. Nós passamos a ofertar a fila com a condição do usuário bloquear o celular ou até mesmo utilizar outro aplicativo enquanto aguarda a sua posição na fila virtual. E nós temos observado fila virtual muito rápida. Então, na maioria do tempo, ao longo do dia, a fila tem durado 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos em algum pico, mas nós temos observado tempo pequeno da fila virtual, e isso tem se demonstrado nas transações, né? As pessoas têm efetuado, né, transações nas suas poupanças digitais
através da utilização do Caixa Tem. Uma recomendação importante que faço, portanto, é para que todos os clientes que possuem a poupança digital, que efetuem a atualização do aplicativo Caixa Tem na loja, na Google Play, uma vez que esta atualização, ela permite que o usuário desfrute das atualizações, dessas implementações importantes que a Caixa realizou na data de ontem. Na próxima tela, a gente tem aí um resumo dos principais dados desta extraordinária operação que a Caixa vem fazendo. Então, temos aí acumulados 51,6 milhões de cadastramentos, novos cadastramentos, essa é importante destacar. A gente tem, se somarmos aí os aplicativos, o auxílio emergencial já foi baixado mais de 78 milhões de vezes, e o aplicativo Caixa Tem está chegando a 85 milhões de downloads, um recorde seguramente demonstrando aí a grandiosidade desta operação que temos feito em prol da população brasileira. 1 em cada 3 brasileiros adultos teve o crédito do auxílio emergencial do governo federal. Se a gente fizer uma comparação, é como se a Caixa tivesse efetuado o crédito para todos os cidadãos da Espanha de uma vez. É como se nós tivéssemos pago todas as pessoas que moram na Espanha, ou então na Argentina, ou na Colômbia. Esses são os números que evidenciam, então, o esforço que nós temos feito. Se nós olharmos ali em consultas ao site auxilio.caixa.gov.br, nós estamos chegando aí perto de 750 milhões de acessos. Grandiosos são os números e o esforço, o compromisso que toda a instituição, a Caixa e seus funcionários têm empreendido em prol da população. Hoje, nós tivemos um dia de total tranquilidade nas agências da Caixa. A gente observa dia após dia redução expressiva das filas. A gente vê isso já na próxima tela. Eu passo a mostrar agências do Brasil inteiro. Eu, por exemplo, hoje estive aqui na cidade de Manaus, visitei várias agências aqui. Esta agência que eu estou agora é a agência Vitória Régia. Ela acabou de fechar, que em Manaus nós temos 1 hora a menos de fuso. Então, uma agência com 4 pavimentos, todos os pavimentos passaram um dia vazios, sem nenhuma quantidade de clientes, todos que chegaram foram atendidos. Então, esta realidade que nós observamos, ela evidencia, ela é a prova de que as medidas que a Caixa vem implementando, elas foram efetivas para a redução das filas. Então, aí a gente tem exemplos do Distrito Federal, a agência Taguatinga, e a agência no Rio de Janeiro, Itaperuna, elas tiveram as filas reduzidas ainda na abertura. Então, Taguatinga, 8h14 da manhã, 14 minutos após a abertura da agência, nós já não observamos filas. Na próxima tela, a gente vê Souza, na Paraíba, às 8h26 da manhã, a gente já não tinha filas. Em Rio Real, na Bahia, às 8h21 da manhã também. Cidades que nós temos um grande quantitativo de beneficiários, e pudemos hoje constatar poucas filas, e eu reforço para a população, não há nenhuma necessidade de madrugar em nenhuma agência da Caixa. Nós asseguramos que todas as pessoas que comparecerem às nossas agências serão atendidas no mesmo dia. Este é um compromisso nosso, e eu peço então à população que não precisa chegar tão cedo, não precisa madrugar, nós estamos atendendo a todas as pessoas. Na próxima tela, a gente tem a agência Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, também 8h15 da manhã, agência do Rio Grande do Norte, 8h16 da manhã, já estávamos com todo o atendimento realizado. Então,
se chegasse algum cliente, já seria atendido na sequência. Na próxima tela, a gente tem agências do Rio de Janeiro, por exemplo, Campos, 8h32 da manhã, a agência também já estava sem filas externas. Na próxima tela, a gente tem exemplos de Minas Gerais, né? Agência Betinhas, 8h10 da manhã, a gente já não tinha filas. Divinópolis, 8h30 da manhã, a gente não tinha filas. Temos exemplos aí na próxima tela de agência de Santarém, aqui perto de Manaus, 1 hora de voo daqui. Então, 8h09 a gente já não observava filas na agência, na parte externa. No Espírito Santo, 8h40, né? Mais uma vez, reforço, não há qualquer necessidade das pessoas madrugarem. A Caixa está atendendo a todas as pessoas que comparecem às suas agências para receber informações, serviços essenciais. Nós implementamos, dia após dia, num trabalho incansável de toda a instituição, medidas práticas que deram resultados concretos, permitindo a expressiva redução de filas, numa parte considerável. Eu que acompanho pessoalmente as agências, em conjunto com o presidente Pedro Guimarães, nós temos visitado, o presidente Pedro Guimarães está acompanhando atendimento em Minas Gerais, nós temos visitado e acompanhado desde muito cedo o atendimento em todas as agências do Brasil, e nós não temos observado quase todas filas externas depois das 9 da manhã, na sua grande maioria, como os exemplos que eu mostrei até aqui, logo no início do expediente, as agências já estão com um atendimento tranquilo, sem filas externas. Na próxima tela, eu mostro mais um exemplo de Minas Gerais, 8h56, Paranoá, às 9h29, uma agência do Distrito Federal. Eu estive lá esta semana, acompanhando o atendimento presencialmente nesta agência, com um grande volume de atendimento, mas a gente pôde observar uma fluidez, uma redução do tempo de espera em filas, e muito cedo a gente não tinha mais filas em quase todas as agências da Caixa. Na próxima tela, nós temos um exemplo de uma agência já próximo aqui, num estado vizinho do Amazonas, em Rondônia, agência Nações, fica em Porto Velho, 9h45 da manhã não tínhamos fila. Agência Altazes, aqui no interior do Amazonas, às 9h35, a gente também não observava. Aqui, na próxima tela, a gente tem um exemplo desta agência que eu estou agora conversando com todos vocês, agência Vitória Régia, às 8h50 da manhã, ela também já tinha feito atendimento de todas as pessoas que aguardavam no ambiente externo da agência. A agência Estação Experimental, na cidade de Rio Branco, no Acre, às 8h47, nós concluímos o atendimento. Eu dei aqui exemplos de cidades do Brasil todo, como nós temos conversado com todos, o presidente Pedro Guimarães tem, dia após dia, aqui esclarecido. A Caixa implementou e está atenta, sempre atenta às filas e a toda esta operação. Nós estamos numa operação complexa que nós nunca vimos, é sem precedentes na história, talvez até do mundo, é sem precedentes, mas com compromisso, com a adoção de medidas efetivas para redução das filas, como, por exemplo, a antecipação em 2 horas do atendimento de todas as agências da Caixa. As agências estão abrindo de 8 às 14 no Brasil todo. Nós fizemos parcerias com as prefeituras, nós temos implementado melhorias contínuas no fluxo, melhorias no aplicativo Caixa Tem. Então, todas elas se mostraram efetivas na redução drástica do tempo de espera das filas e, de modo geral, a gente tem observado pouquíssimas filas no início do expediente, mas muito rapidamente o time da Caixa tem implementado as ações, atendido a população com todo o carinho que é peculiar da Caixa, atender a todos os brasileiros. A Caixa é um banco que acolhe a todas as pessoas com dignidade, com respeito, prestando as informações.
Amanhã, eu mostro para vocês na tela, nós abriremos no Brasil 680 agências. Essas agências estarão abertas no período de 8 a meio-dia. À tarde, as salas de autoatendimento permanecem em funcionamento. É possível consultar estas agências, as agências que abrem no site da Caixa. Todas as agências, elas estão com informativos nas suas portas. Então, a agência que abre, ela tem um informativo com este dado, e a que não vai abrir amanhã também, nós estamos colocando a informação e qual é a agência mais próxima daquela unidade que está aberta neste sábado. Nós acreditamos que essas agências, elas estão abertas no quantitativo necessário para atender a demanda observada. É fato concreto, nós tivemos uma redução significativa da demanda de clientes, e temos, dia após dia, em melhorado ainda mais a velocidade do nosso atendimento. Tudo isso culminou com este sucesso nas ações implementadas nesta semana. Estamos concluindo essa sexta-feira com 100 filas na parte externa da agência. Logo no início da manhã, em alguns lugares, nós temos atuado muito rapidamente e atendido a população. Eu também quero destacar e agradecer a parceria com entes públicos do Brasil inteiro, com prefeituras, cerca de 750 prefeituras no Brasil todo, estabeleceram parceria. A Caixa tem conversado através das nossas superintendências de rede e executivas. Nós temos conversado com com as prefeituras, solicitado a parceria para que, em conjunto com as medidas que a Caixa já vem implementando, esta parceria com os entes públicos possam reforçar essa estratégia de atendimento. Nós estamos falando aqui de uma operação de pagamento de 50 milhões de brasileiros, 1 em cada 3 brasileiros adultos teve o crédito do seu auxílio emergencial em menos de um mês, e a Caixa envidou todos os esforços num processo contínuo de melhoria para garantir que todas as pessoas que têm direito ao benefício, que elas tenham, de fato, o recebimento, como isso tem acontecido. Antes de passar para as perguntas, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os funcionários da Caixa que estão atuando no Brasil inteiro com muito empenho, com muito compromisso e com um senso de dever, né, de um espírito público que norteia o nosso time da Caixa, a todos os colegas da Caixa que atuam no dia a dia nas agências. Eu quero registrar o meu muito obrigado, o meu reconhecimento e dizer que o time da Caixa, com empenho, com esforço, com compromisso, tem atendido a população, tem recebido as pessoas muito cedo, dado as informações. A gente tem, sim, uma parcela da população que precisa de um auxílio, de esclarecimento, para operar um caixa eletrônico. Muitas pessoas eu tenho atendido pessoalmente nas agências, muitas pessoas nunca entraram no banco, muitas pessoas nunca usaram um aplicativo, muitas pessoas nunca usaram um caixa eletrônico. Então, nós temos, nesse processo, né, de bancarização que está sendo feito, tido o cuidado e o carinho de prestar esclarecimentos, de prestar informações, de auxiliar as pessoas a operar o caixa eletrônico e receber o seu auxílio, que é tão importante na vida de cada um. Nós temos ficado muito emocionados no dia a dia, no atendimento, observando as histórias e o quanto que um benefício entregue a quem mais precisa faz a diferença neste grande momento. Então, eu encerro por aqui essa primeira parte, agradeço a todos e nós seguimos com as perguntas. Para quem chegou agora na nossa transmissão, nós estamos hoje na coletiva de imprensa da Caixa com o vice-presidente da rede de varejo, Paulo Henrique Ângelo, direto da agência Vitória Régia, em Manaus. Vamos agora começar com as perguntas dos jornalistas. Nós temos a primeira pergunta do portal G1, da jornalista Marta Cavalini.
Vice-presidente, o ministro Onyx Lorenzoni disse ontem que o cadastro no site ou aplicativo para o auxílio emergencial vai ficar disponível até o dia 2 de julho. Se a pessoa se cadastrar nesse dia e for considerada elegível, ela vai receber as 3 parcelas, cita a jornalista. Como que será esse encerramento? O site e o aplicativo permanecem disponíveis para as pessoas? Como foi dito, as inscrições podem ser feitas até o início de julho. Então, esta opção de inscrever, ela fica disponível. Após o período, após o prazo definido, nós manteremos o site e o aplicativo funcionando para que as pessoas tenham as informações e as pessoas possam acompanhar o pagamento do seu benefício ou o processamento do seu pedido. Então, o site e o aplicativo, eles não serão desativados no dia 3 de julho, apenas a opção de inscrição que será processada após o prazo definido pelas regras. As pessoas que fizerem a inscrição dentro do prazo previsto, elas terão a sua análise efetuada pela DataPrev e, se forem consideradas aptas, portanto, cumprirem as regras da lei, elas receberão, sim, as 3 parcelas previstas para o auxílio emergencial do governo federal. Então, reforçando, nós manteremos o site e o aplicativo disponível para consultas, e se a pessoa se inscrever até o prazo máximo definido e for aprovada, ela receberá, sim, as 3 parcelas conforme previsto na lei. Perfeito. Temos aqui uma pergunta da TV Globo, jornalista Mônica Carvalho. Quem tem conta na Caixa e não se lembra do número e por isso pediu a abertura da poupança social, como essa pessoa deve fazer se o dinheiro não aparecer na conta? O depósito teria ido para a conta normal, o auxílio teria sido aprovado. Como o beneficiário deve proceder para identificar a conta onde está o crédito do auxílio? Se o crédito foi efetuado na poupança social digital, a verificação é através do aplicativo Caixa Tem. Neste aplicativo, não é necessário conhecer o número da conta, uma vez que o acesso é feito pelo CPF da pessoa. Então, a dica que fica é acessar o aplicativo Caixa Tem. Importante atualizar o aplicativo para garantir que esteja agora com as implementações efetuadas pela TI da Caixa. E, em última instância, se não conseguiu, tiver alguma dificuldade ou precisar de um auxílio, estaremos completamente à disposição nas agências da Caixa de todo o Brasil. Lembrando que de segunda a sexta, nós estamos abrindo com 2 horas de antecedência, portanto, de 8 às 14 horas, todas as agências da Caixa no Brasil inteiro. E neste sábado, nós estamos abrindo 680 agências, de 8 às 12, podendo consultar no site da Caixa quais estão abertas. Agora temos uma pergunta de Petrolina, do blog Josélia Maria. Muita gente reclama que está cadastrada desde o início e só recebe a mensagem "estamos em análise". Como isso é resolvido ou como será resolvido? A Caixa efetua a atualização do site, do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial e do telefone, cuja ligação é grátis, 111, sempre que recebe uma base de dados da DataPrev homologada pelo Ministério da Cidadania. Então, logo a gente recebe, nós processamos nos sistemas da Caixa e disponibilizamos a informação para todos. Nós temos a expectativa de, nos próximos dias, receber, sim, um lote de novas avaliações efetuadas pela DataPrev, e assim que ocorrer este envio, nós disponibilizaremos nos canais da Caixa. Tem uma outra pergunta que é próxima dessa, bastante parecida, que é do SBT Brasília, do jornalista João Pedro. Muitas pessoas têm relatado problemas no cadastro, outros têm demorado para receber ou nem têm recebido resposta da análise, o que pode provocar filas. Por que esses problemas têm ocorrido, né? O que tem sido feito para sanar? Então, é uma dúvida recorrente e deixa eu falar um pouquinho sobre isso agora, né? É importante reforçar que nesta operação, que é a maior operação da história, né, nós estamos falando de
mais de 50 milhões de pessoas beneficiadas, mais de quase 100 milhões de pessoas que tiveram em análise. Nós temos entes que estão responsáveis. A Dataprev é responsável pelo processamento dos cadastros e a Caixa é responsável pelo pagamento, né? Esta é a nossa responsabilidade. Então, tão logo nós a gente recebe o arquivo com novos processamentos, a gente tem um tempo de incluir isso nos sistemas da Caixa, no site auxilio.caixa.gov.br e na central telefônica 111. Nós temos, sim, a expectativa de, nos próximos dias, recebermos um novo lote com avaliação de cadastros efetuados. Muito bem, temos agora uma pergunta da jornalista Paula Salati, do G1. E é uma pergunta que tem sido feita na assessoria de imprensa. Gostaria que esclarecesse a informação de que o auxílio emergencial pago por meio das contas digitais da Caixa Econômica voltarão para os cofres do governo se não forem sacados em até 90 dias. Isso se refere ao crédito que está na poupança digital ou em todas as contas da Caixa? Como funcionará isso? Conforme decreto que instituiu o auxílio emergencial do governo federal, o saldo não utilizado em poupanças digitais deverá, no prazo de 90 dias, ser devolvido ao Tesouro Nacional. Então, para ficar bem claro, o decreto prevê que esta devolução é para créditos não utilizados em poupança digital. Essa que é a regra, está prevista no decreto que instituiu o auxílio emergencial. Apenas créditos efetuados em poupança digital, social digital. Vice-presidente, estamos agora com 2.500 pessoas acompanhando a transmissão da Caixa aqui no canal do YouTube, canal do banco no YouTube. Agora vamos para o nosso encerramento, dentro do prazo previsto. Amanhã o senhor continua acompanhando a operação de que cidade? Amanhã eu teria o prazer de efetuar o atendimento na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo. Eu estive nesses últimos dias em Recife, acompanhei o atendimento lá, na cidade do Rio de Janeiro, estou em Manaus, e amanhã acompanho na cidade de Guarulhos o atendimento, assim como o presidente Pedro Guimarães está em Minas Gerais, acompanhará de lá, e todo o nosso time da Caixa unido num esforço gigantesco, extraordinário, para garantir que cada brasileiro que tem direito ao auxílio emergencial receba seus recursos e possa passar por este momento tão desafiador, não só para o nosso país, mas para o mundo todo. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso da Caixa, de cumprir seu papel, a Caixa que é o banco de todos os brasileiros. Então, nós reforçamos o anúncio de que neste sábado a Caixa abrirá 680 agências em todo o país para o pagamento do auxílio emergencial. Quem precisar do atendimento presencial nas agências da Caixa, orientamos a consultar primeiro o site do banco para verificar qual que é a unidade mais próxima aí na sua região. Pode fazer essa consulta em www.caixa.gov.br/agência sábado. Agradecemos a participação de todos. Caixa, o banco de todos os brasileiros.